Cara, vocês viram que patético a nota que o Itamaraty brasileiro soltou sobre as manifestações no Irã? Cara, sinceramente, o Brasil é uma vergonha. Como assim? Teve, numa parte lá no final da nota, eles dizem que não há registro de pessoas que deixaram de viver. Não sei se pode dizer pessoa morta no YouTube, sei lá, tal. Já falei. Sinceramente, o Brasil é uma piada. É óbvio que se for o Irã que for dizer se teve pessoa viva ou morta, eles não vão dizer. Porque eles escondem tudo. A gente não sabe muitas coisas que acontecem no Irã. Aquele país é uma piada. E o Brasil continua apoiando essa merda. O que tá acontecendo com o mundo, velho? O Brasil não deve apoiar isso coisa nenhuma. Porque aquilo lá que tá acontecendo é uma manifestação popular legítima. Se o povo tá insatisfeito, eles têm que ir à rua e lutar, tá tudo certo. Mas não, o Brasil quer defender o quê? Quer defender a ditadura do Irã. Parabéns aos envolvidos. Façam o L imediatamente, porque, sinceramente, não faz muito sentido o que acontece. Porque eu ouvi dizer que lá começou com a crise com o dinheiro, que a moeda do Irã perdeu 50% do seu valor. E isso foi o estopim para uma coisa que já estava sendo sufocada, né? Porque lá eles sufocam o povo de uma maneira brutal. Se a gente pensa que no Brasil tá difícil de falar, é porque lá tem a polícia da moral. E já teve manifestações um tempo atrás por causa de uma moça que ela usou o véu de uma maneira que não se deve, não sei como é que se deve usar. E ela foi espancada, foi para no hospital até que morreu. E tiveram manifestações sobre isso. Aí eles sufocaram essas manifestações, mas aí eles gastam todo o dinheiro deles na indústria militar e para desenvolver arma nuclear, não sei para qual motivo. Talvez seja para tentar destruir Israel e Estados Unidos, porque chamam os Estados Unidos de grande Satã e Israel de pequeno Satã. Então por isso que eles gastam o dinheiro deles na indústria de bomba atômica, indústria militar. Mas como os Estados Unidos destruíram o ai meu Deus, o desenvolvimento deles de arma nuclear, todo o esquema deles foram destruídos quando o Trump, na calada da noite, foi lá destruir e saiu vazado com os B-2 Spirit. E como destruiu, eles tiveram que começar do zero, eu imagino, porque mataram as pessoas, os cientistas, destruíram tudo que estavam construindo lá. Então, o que aconteceu? O dinheiro tiveram que pegar mais dinheiro e voltar ao estaca zero. Mas eles perderam todo o resultado que eles já tinham. E isso causou uma crise, porque eles tiveram que pegar mais dinheiro, né? Porque para contratar mais pessoas, para começar do zero. Então, e isso causou um rombo na economia, que o dinheiro deles perderam 50% do seu valor. E o povo lá foi e se cansou. E começou com essa crise. Aí o povo, quando tá insatisfeito, começa com uma coisa, mas aí depois vai escalando, vai falando assim: ah, eu tô sem dinheiro, tô sem liberdade. Aí até que eles estão nesse nível de querendo mudança de regime. E faz bem eles em querer a mudança de regime, porque a gente vê imagens de quando o Irã era governado pelo Shah, que era o rei. A gente que é uma geração mais nova não sabe, mas o Irã já foi governado por um rei. Teve até uma bandeira diferente. A bandeira do Irã não é essa que a gente vê hoje. E a gente vê imagens do antigo Irã, parecia muito melhor de se viver. Eu não tô lá hoje, não estive lá no passado, mas parece, quando a gente vê as imagens, ser um lugar bem melhor de se viver. E talvez essa mudança seja necessária. Provavelmente, eu imagino, você aqui acha que os Estados Unidos não estão envolvidos nisso. Obviamente tá incentivando, provavelmente financeiramente. Israel também. E se for pro país se tornar um lugar melhor, com menos agressão ao seu próprio povo, é melhor. A gente tem que entender que um lugar um país que os seus governantes não agridem o seu povo é um lugar melhor de se viver. Chega dessa coisa de a cultura, e não existe cultura superior. Existe sim. Porque quando você tem um país onde os seus governantes massacram o seu povo,
Como você vai dizer que isso é uma coisa que é igual a uma cultura que o povo é livre? Não existe isso. Chega. E o Brasil está apoiando logo o regime que massacra o seu próprio povo. Porque a gente não vê o presidente do Brasil falando nada, a gente não vê os governantes dos estados falando nada, a gente vê um ou outro influenciador falando, mas o povo, mas os governantes mesmo do Brasil, governadores e presidente não falam nada. E chega disso, porque o povo brasileiro não apoia o regime do Irã. O povo brasileiro tem certeza que não, mas os governantes insistem em apoiar. Mas eu vou deixar a nota da Embaixada Brasileira de Itamaraty aqui para você ver o que eles foram capazes de falar. E para mais informações, vão ao Twitter, porque lá tem muita coisa falando. Mas filtrem, porque tem muita coisa que também é mentira. Filtrem bastante. Cada um é capaz de filtrar e entender qual é a verdade e não é. Não precisa de ninguém falar com você o que é a verdade e não é. Você é capaz disso. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!